Glória a Deus. Nós vamos falar sobre um componente da fé nessa noite. Amém? Então, se você tem costume de anotar um componente da fé, um ingrediente da fé, aí você escolhe o título melhor para você. E eu tenho uma surpresa para os irmãos. Quantos repararam que tem um monte de comida lá atrás? Reparou, né? Glória a Deus. Depois eu vou falar para você quantos quilos tem ali. Em 2 semanas. Primeiro vão ser ministrados pela palavra. E depois, como um ato profético, todos nós vamos trazer essa oferta do alimento aqui para o púlpito. E vamos consagrar esse alimento para atender aos necessitados. Amém? Mas primeiro nós vamos aprender algo importante no reino espiritual. Um princípio de Deus que a igreja cristã, eu sinto que às vezes fica um pouco esquecido esse componente da fé. Nós falamos muito de fé. Nós falamos muito de fé. E a igreja evangélica, em geral, ela fala de fé. Ela ministra fé. Amém? Nós também temos gerado em si você para ter fé. E a fé é uma característica imprescindível na vida do cristão. O cristão que não tem fé, eu não sei se ele é cristão, mas é vital que todo cristão tenha fé. Primeiro, para ser salvo, precisa ter fé. Não é isso que fala lá em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus. E não se compra a salvação. Então, para ser um verdadeiro cristão, você precisa ter fé. Amém, irmãos? Então, a fé ela é vital para todo aquele que se diz cristão. Se você é um cristão, você é um homem ou mulher de fé. Amém? Mas cuidado que você pode ficar surpreso que de repente você não tem tanta fé assim, ou você não tem a fé verdadeira que precisamos ter. Por que a fé é importante, pastor? Porque o justo vive pela fé. Quantos aqui foi justificado pelo sangue de Jesus naquela cruz? Foi perdoado, foi lavado, foi remido? Quantos foi? Então, se você foi, o justo, eu e você vivemos pela fé. Nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos com os olhos os olhos humano, carnal, mas andamos com os olhos espirituais. Nós tomamos posse da salvação, ou seja, do processo da salvação pela fé. E a continuidade da nossa fé nos leva a completar a carreira para guardar a fé e ser salvo. Amém? Então, para você iniciar a salvação, você precisa de fé. Reconhecer que você é pecador e crer que Jesus Cristo é um Filho de Deus. Morreu por mim e por você. E pela fé você aceita esse sacrifício, confessa o nome dele. E você começa nesse instante um processo de salvação. E para concluir esse processo de salvação, precisa de santificação, mas também de fé. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu completei a carreira e guardei fé. Então a fé é importante ou não é para nós? É ou não é, irmãos? Fala assim, a fé é vital para a minha vida, para ter a salvação. Em Romanos 10:9 diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Tem gente que confessa só como Salvador. Mas nós devemos confessar como Senhor, o único Senhor. E aí o versículo continua dizendo, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, será salvo. Então você tem que confessar, mas tem que ter fé. Você tem que crer. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a fé é importante demais. Você conhece algum irmão aqui da comunidade que não tem muita fé?
Você conversa com ele. Como é que tá, irmão? Ai. Estamos levando aí, pastor. Tá difícil. Minha esposa não muda, meu marido não muda, não se converte. Mas não vai desse jeito, que essa fé tua não vai mesmo. Não sou curado. Não vai mesmo, irmão. Você não tem fé. Porque o justo vive pela fé. Pastor, mas e se não acontecer isso? Eu continuo crendo que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quiser. Amém, irmãos? Isso é fé. A fé não pode se basear só naquilo que você vê nas respostas. Mas crê no impossível. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Fala assim, eu preciso ter uma fé genuína em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas essa fé genuína, ela tem um componente. Ela tem um ingrediente que acompanha a fé genuína. Que é as boas obras. Repete assim comigo, fé e obras estão ligadas. A Bíblia diz que a fé sem obras, entendeu? A fé sem obras, o que é morto não existe. Então eu digo para você, você tem fé? Você é uma pessoa de fé? Quais são as suas obras? Não, eu tenho fé, mas a fé e obras, elas andam junto. É um componente da fé. Fazer boas obras. Ter obras em Deus. Fazer obras em Deus. A fé, ela é acompanhada das obras. É um princípio como o amor. Quantos aqui amam a Deus? De verdade, levanta a mão, deixa eu ver. Não, vou fazer diferente, abaixa. Quem não ama a Deus? Levanta a mão. Não tem ninguém corajoso. Agora, você teria coragem de falar para mim, pastor, eu tenho alguém que eu não engulo, eu não gosto muito, tem alguém na vida que eu odeio ele, que eu não me desce. Talvez você poderia levantar a mão, não poderia? Tem alguém nesse sentido assim que... Alguém passou a perna tão grande, fez tanta coisa errada com você que você não consegue, é difícil, é? 1 João 4, 20 e 21 diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode, repete comigo, não pode amar a Deus a quem não vê. Entendeu? Assim como a fé sem obras, ela é morta. Você que fala que ama a Deus, mas tem um rolo com o irmão, ou qualquer pessoa, eu digo para você, diante da palavra de Deus, que você está mentindo. E você não ama a Deus. Amém? Tem alguém comigo aqui? Hoje é dia de festa, irmãos. É o culto do quilo do amor. Nós vamos ser ministrados para poder fazer direito. Amém, irmãos? Porque a fé sem obras, ela é morta. Você tem que entender que a fé que você tem em Jesus Cristo te leva a fazer a obra de Deus e praticar boas obras. Amém, irmãos? Você tem que entender isso. Esse princípio é como o do amor, que você fala que ama a Deus, mas se você odeia ou não gosta do seu irmão, você não ama a Deus. Está ligado. Amar a Deus e amar ao próximo está ligado. Quando os fariseus chegou para Jesus, qual é o maior mandamento? O que Jesus disse? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, o segundo, que é igual ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então o primeiro estava ligado ao segundo. Jesus estava ensinando esse princípio. Assim como amar a Deus está ligado a amar ao próximo. Se você não ama o próximo, meu irmão, se você é cri-cri, alguém não fez o que você gostou, você já vira a cara.
Eu digo para você que você não ama a Deus. Você tem uma dificuldade muito grande de amar a Deus, porque você não ama o teu irmão. É um princípio que está ligado, amém? Mas não é sobre isso que eu vou falar, nós estamos falando da fé. Então agora abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Foi só uma introdução para você ver que a fé, ela está ligado, é um componente da fé, é a boa obra, ou ter obras em Deus. Assim como o amor a Deus está ligado a amar ao próximo. Então abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Versículo 14 a 23. Todo mundo abriu? Lembra aquela vez que eu falei para vocês acompanhar com o vizinho, lembra? Pega uma carona com o irmão. Se você não tem Bíblia, cutuca ele, fala, dá uma Bíblia para mim. Alguém lembra que eu falei isso? Alguém ganhou uma Bíblia, não? Ganhou? Você é uma mulher de fé, falei, ganhou. Você ganhou também, irmão? Tem mais alguém que ganhou? Ganhou? Quem não ganhou? E quer ganhar uma aqui agora? Segura, irmão, é sua. Tem que ter fé, rapaz. Porque o irmão chegou outro dia e falou, pastor, ó, eu quero dar uma Bíblia. Aí eu lembrei agora, o Espírito Santo falou, abaixa aí que está aqui, ó. Espero que seja essa. Se não, quem esqueceu aqui está doando para o irmão Tiago a partir de agora, em meu nome. Irmão, quem está sem Bíblia, pega uma carona com o irmão aí, por favor. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Porque é importante você ler a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós temos ensinado que é importante você ler. Aí você vem na igreja, você fica, não trouxe Bíblia, não vou acompanhar. Pastor, mas eu não enxergo. Então aguça os seus ouvidos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Não precipite em nenhum momento. Deixa eu terminar o texto, depois eu vou explicar o que o Tiago está dizendo aqui, amém? Senão você vai partir para uma doutrina aí que não é bíblica, mas eu vou te explicar, calma. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se através, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fala assim, se a fé não for acompanhada de obras, está morta. Agora eu termino. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos. Repete comigo, atuando juntos. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Não apenas pela fé. Se a fé não tiver acompanhado por obras, eu digo que a tua fé está morta. Fazer boas obras não é uma condição para a salvação. E ponto final. Fala assim, fazer boas obras não me salva. Quem me salva é o Senhor Jesus Cristo, através da minha fé nele. Quem crê nisso, fala amém. Amém. E ponto final. As obras, as boas obras, não salvam ninguém.
A salvação é através de Jesus, mas tomamos posse pela fé. Isso o cristão sabe, decora e salteado. Mas o problema é que nós sentamos em cima dessa verdade e cultuamos a Deus com a nossa fé e esquecemos e não praticamos as boas obras. E criticamos quem faz boas obras para ganhar a salvação. Como meio de ir para o céu. É errado? É. Mas estão cumprindo um princípio de Deus. Porque Tiago aqui está falando, se a tua fé não tiver acompanhado, não tiver misturado com obras, ela é morta. Ou seja, não existe tua fé. Você fala que tem fé, mas você não tem fé. Então a salvação não é pelas obras, mas pela fé em Jesus. Amém, irmãos? O versículo 18 diz assim, de Tiago 2. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu tenho fé, por isso faço boas obras. Se você tem fé genuína, você tem que ser um homem ou mulher que pratica boas obras e tem obras em Deus. Quem vive por fé, a sua vida vai mostrar as boas obras do Senhor. Amém? Quando você decide morrer para você e viver para Deus, é uma boa obra para o Senhor. Porque você vai dar exemplo para as outras pessoas. Quando você ama mais a Deus do que o dinheiro, e aí você é dizimista e ofertante na obra do Senhor, porque você não ama o dinheiro, ele não te controla, mas você controla ele, e Deus está em primeiro lugar na sua vida, isso é uma boa obra que você está fazendo. Priorizar mais a Deus do que os seus familiares, namorado, noivo, marido, esposa, isso é boa obra. Sabiam disso ou não? Quando você prioriza mais a Deus do que os teus familiares, isso é uma boa obra. Como Abraão foi justificado? Como ele foi o pai da fé? Através do quê? De amar mais a Deus do que o filho dele, que era o filho da promessa. Foi isso ou não foi? Então isso são boas obras. Mas nessa noite em específico, eu quero falar de uma boa obra de auxílio ao necessitado. O quilo do amor. Você pegar do seu dinheiro e abençoar aqueles que necessitam de comida, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que são pobres ou necessitados ou desempregados, passando alguma situação que você possa ajudar. Então eu quero me deter nesta ajuda hoje. A ajuda aos necessitados, que o culto especial é o quilo do amor. Então, há várias obras que você possa fazer para agradar a Deus. Que a tua fé te leva a fazer boas obras. Mas em específico, nessa noite eu quero te levar a você entender que você precisa olhar para o pobre. Você precisa acudir ao necessitado. Como o Tiago diz, não adianta alguém com fome chegar na tua porta e você falar, olha, Deus pode mudar a tua história. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele vai suprir tuas necessidades e fala, vai com Deus. E dá as costas para Ele. Que fé é essa? Você tem fé, mas eu tenho fé que Deus vai mudar a vida dele. Eu também tenho, irmão. Mas primeiro você abençoa Ele com alimento, com aquilo que Ele está necessitando. Depois você fala para Ele de Jesus. Olha o que diz Tiago 2:21. Diz assim, insensato, quer certificar-te de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quero dizer uma coisa para você. Tem gente que deturpa esse texto e faz dela uma religião de boas obras, usando como pretexto, está vendo? Abraão foi justificado pela obra e não pela fé. Não. Abraão foi justificado pela fé. E a fé dele levou a fazer boas obras. Amém? Você acredita nisso? Vou te provar. Abra sua Bíblia em Gênesis 15:6.
Porque aqui o texto, Tiago está falando o seguinte: ele foi justificado quando entregou seu filho Isaque a Deus, não foi? E aí ele cita um texto da palavra, diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora eu quero que você abra lá em Gênesis 15, 6. Vamos ir para esse texto que Tiago estava se referindo. Todo mundo abriu? Obrigado, que eu também agora eu abri. Aliança de Deus com Abrão. Versículo 6 assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Quem conhece a Bíblia pode me responder. Isso foi antes dele entregar o seu filho Isaque, levar lá para o sacrifício, ou foi depois? Antes. Então não adianta falar que as obras estão na frente da fé. Não é verdade. Abraão é conhecido como pai da fé, não porque ele simplesmente teve uma obra boa de entregar o seu filho para o sacrifício a Deus, amando mais a Deus do que o seu próprio filho, o filho da promessa. Isso que foi imputado para a justiça de Abraão foi antes. Aqui no 15, versículo 6, Abraão creu no Senhor. Quando Deus estava prometendo para ele um filho, ainda estava prometendo, e ele creu, ele teve fé. E um homem de fé, genuína, faz boas obras. Está entendendo? E aí lá na frente, quando Deus pede o filho da promessa, para que ele sacrificasse o filho da promessa, ele não negou o filho. Porque ele tinha fé. Ele fez boas obras. Não é porque ele fez boas obras que isso foi imputado para a justiça, ele foi conhecido como pai da fé. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque se de repente você lê Tiago, você fala, mas aqui dá a entender que ele foi justificado só porque ele fez boa obra. Ele foi lá oferecer o seu filho. Não. Tiago cita o texto de Gênesis 15, 6. Está dizendo, Abraão creu no Senhor. Quando ainda estava prometendo o filho da promessa. Quando prometeu Isaque, ele creu no Senhor. E isto lhe foi imputado para a justiça. Um homem de fé tem boas obras. Uma mulher de fé tem boas obras. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. E uma das boas obras é ajudar ao pobre. Lembrar-se dos necessitados. Então eu só fiz essa introdução para você entender que nós não podemos viver sem fé. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas há um componente essencial para saber se você tem fé ou não. É praticar boas obras. Então agora você sabendo disso, eu te pergunto, você realmente é um homem ou mulher de fé genuína em Jesus Cristo? Mostra-me as suas obras. Irmãos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito simples. Às vezes o povo complica um pouco. Mas nem sempre é tão fácil de viver na íntegra. Mas nós vamos viver como comunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos ser um povo de fé. Mas também vamos mostrar as nossas boas obras em nome de Jesus. A nossa verdadeira fé precisa ser refletida na ajuda aos necessitados. Não adianta falar apenas de Jesus para as pessoas. Pega ela aqui, irmão. Fazendo um favor. Não adianta simplesmente você, a pessoa está necessitada de alimento, você sabe que está precisando do sustento, daquilo que é básico, e você simplesmente vem com um monte de palavras de fé para ela, fala, olha, Deus pode mudar a sua vida. Olha, Deus vai fazer isso com você. Se você entregar sua vida para Jesus, não vai faltar alimento, porque a Bíblia diz que o justo jamais vai mendigar o pão. E você começa a despejar aquele monte de fé na vida dela. E fala, vai com Deus, Deus te abençoe. E ela está esperando o que de você? Que você dê um alimento para ela, uma ajuda para ela. Sabe isso tudo que você falou para ela? Entra no ouvido e sai pelo outro. Porque na verdade o que ela está precisando naquele momento é uma ajuda sua. Então, ao extremo,
também não é verdade quando você simplesmente faz boas obras e nunca apresenta Jesus para essa pessoa, porque ela nunca vai sair dessa condição. Amém? Vocês estão entendendo? Quando a pessoa vai simplesmente por fazer boas obras, pensa que há boas obras, ajudar ao necessitado, isso leva para o céu, não é verdade. Mas nós que temos a verdade do Senhor Jesus Cristo, que temos a fé verdadeira, você precisa fazer boas obras. Como igreja, nós precisamos fazer boas obras. Lembra quando eu preguei sobre uma igreja influente, uma igreja extraordinária? Uma igreja, ela precisa trazer as pessoas a mudança de vida, mudança de caráter, né? E procurar a estatura de Cristo, de glória em glória, níveis maior da presença de Deus, mas também precisamos fazer boas obras como igreja. E é isso que Deus está nos levando a fazer nesse dia, nesse domingo. Ao entendimento que você precisa fazer boas obras. Que você fala que tem fé, porque você é um homem que tem obras feitas em Deus. Uma mulher que tem obras feitas em Deus. Amém? Então eu quero falar nessa noite sobre alguns textos. Eu gostaria que nós abríssemos todos eles. Eu sei que é bastante, mas é importante você entender, né, daquilo que nós estamos falando, que é ajuda ao necessitado, ajuda ao pobre. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15. Está lá no começo da Bíblia. Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio, capítulo 15. Versículos 7 e 8. Diz assim: se houver algum israelita pobre, né, entre os irmãos, entre o povo de Deus, em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração. Fala assim: não endureçam o coração. Nem fechem a mão. É daqui que saiu aquele negócio de mão de vaca, entendeu? Quando você fecha a mão, a Bíblia está falando, não seja assim. Não feche a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Agora vai lá 10 e 11. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Fala amém, irmãos? Amém. Vou repetir o versículo 10. Dele generosamente e sem relutância no coração. Não adianta você trazer esse quilo do amor, que não é amor coisa nenhuma. Fala, eu estou trazendo porque o pastor falou, minha seta, isso aqui, meu lindo. Não adianta nada, meu irmão. Tem que ser generoso. Tem que fazer de bom coração. Aí vem a promessa: o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão, tanto para o pobre, para com aquele que necessita de algo. Vai lá para frente agora em Salmo. Não, Salmo não, abre Provérbios. Nós vamos ler 4 versículos de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14. Depois nós vamos seguindo alguns textos. Então Deus nos ensina o seguinte: entre o povo de Deus, entre a igreja, se tem alguém necessitado, passando dificuldade, nós precisamos ajudar, precisamos semear, precisamos ter um coração generoso. Amém, irmãos? Amém. É o que nós vamos fazer. Primeiro, atender aos irmãos da igreja, aqueles que têm vindo na igreja, nós vamos assistir. E depois também os de fora.
Nós vamos ver que há muitas promessas de Deus. Quando você entende isso e faz de coração, não faz por obrigação. Salmo 112, 9, você não precisa abrir, esses dois eu vou ler para você, e de Hebreus também. Diz assim o Salmo 112, 9: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Hebreus 13, 16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Repete comigo: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Fala amém. Está entendendo? Agora você abriu aí Provérbios 14, 31. Provérbios 14, 31. Diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu. Quem que é o Criador? Deus. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Fala amém, irmãos. Amém. Por favor. É um aprendizado. Quer honrar a Deus? Atenda ao necessitado. Você está honrando a Deus. Provérbios 19 e 17. Passa um pouquinho para frente. Abra todo mundo, eu vou esperar. 19, versículo 17. Este é tremendo. Esse eu gravei no meu coração. Esse eu não esqueço esse versículo. Diz assim: quem empresta ao Senhor, ou melhor, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este quem? Deus vai lhe pagar todo o seu benefício. Aleluia. Irmãos, é mais ou menos assim. Se você se compadece do pobre, você está emprestando ao Senhor. Sabe quem vai pagar? Não é o pobre que vai ficar rico e vai te dar dinheiro, não, irmão. Pode isso acontecer, mas quem está te devendo, entre aspas, né, irmão? Deus não deve nada para nós, mas quem vai te pagar é Deus. Meu irmão, imagina você tendo um crédito com Deus, hein? Hã? Que bênção. Quem se compadece do pobre. Tem gente que fecha o olho. Tem gente que não consegue ajudar. Tem um bloqueio. Mas vai sair hoje, em nome de Jesus. São promessas. Provérbios 21, 13. Passa um pouquinho as folhas para frente. Fala assim: ai, essa aqui vai doer, eu já estou te alertando antes. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá. Aí você vai falar: Deus! Mas Deus! Pode gritar, irmão. Deus não é surdo não, mas você não vai ter resposta. Se você fechar os ouvidos ao clamor do pobre, quando você for clamar a Deus, você não vai ter resposta. Outro texto que vem acompanhado de promessa e de bênção, quando você entende que você precisa ajudar o necessitado e o pobre. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Fala misericórdia. A fé sem obras é morta. Você tem que aprender que ajuda aquele que precisa.
É bênção de Deus para a tua vida. Salmo 41, de 1 a 3. Abre esse também, volta lá um pouco. Eu ia falar para não abrir, mas aqui tem umas promessas abençoadas de Deus. Tem um princípio abençoado. Salmo 41, de 1 a 3. Salmo 41, de 1 a 3. Abriram? Como é feliz aquele que se interessa. Se você anda triste, irmão, pode ser um sintoma. Mas quem é feliz é porque se interessa pelo pobre. O Senhor livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus inimigos. Aleluia. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Olha quantas promessas quando você interessa pelo pobre. Quando você tem compaixão ao necessitado. Pastor, mas tem muita gente que abusa. É verdade. Tem muita gente que pega dos crentes e de outras pessoas e abusa. Não quer nada com nada, só quer o dinheiro e o alimento. É verdade. Acontece. Se essa pessoa que está sendo ajudada não entregar a vida para Jesus, vai ser fácil ela sair dessa condição? Não vai ser fácil. Mas aí é um problema real. Aqui eu não estou falando, irmãos, de dinheiro, porque tem gente que às vezes se ajuda com dinheiro, ajuda. Quanto mais se ajudar, mais por buraco ela vai. Não estou falando isso. Estou falando das necessidades de alimento, às vezes um leite, às vezes uma roupa, de frio, algo de necessidade da pessoa. Estou falando de emprestar dinheiro para ninguém. Mas quando você entende que é um princípio de Deus, acolher, ajudar o necessitado, lembrar do pobre, é bênção para a tua vida. Amém? Aí você pode falar que você é um homem ou mulher de fé. Se não, eu sinto muito. Eu digo para você que você não tem fé. Como o Tiago diz, mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras. É lógico, irmãos, que as obras, ela não têm efeito em si se não vier acompanhada da fé. E a fé verdadeira precisa ter esse componente que é as boas obras. Um está ligado no outro. Então você precisa ter uma fé genuína, que leva você a fazer ou a praticar boas obras. É isso que você precisa entender. A fé precisa ser praticada com amor. Gálatas 5:6, o apóstolo Paulo diz assim, você não precisa abrir. No finalzinho do versículo ele diz assim, mas sim a fé que atua pelo amor. Fé que é atuada pelo amor, o que é isso, irmão? O que significa isso, pastor? Mateus 25, 34 a 40, você não precisa abrir. Mas naquele grande dia, Jesus começou a separar os bodes e as ovelhas. Aqueles que não eram de Deus e aqueles que eram de Deus. E Ele começou a falar para os seus filhos, as ovelhas. Fala, filho, entra no gozo eterno, porque quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive fome, filho, você me deu de comer. Quando eu tive nu, você me vestiste. Quando eu tive preso, você me visitaste. Aí essas pessoas que estão entrando no gozo eterno, que estão sendo salvas, que estão entrando na presença de Deus, eles não entenderam. Olha aqui para mim, irmãos, eu sei que tem muita criança dentro do templo. E minha esposa pediu para avisar, eu vou avisar, né? Minha esposa sabe, é complicado. Eu falei, não vou avisar, mas vou avisar. A salinha está ficando pronta. Então a gente entende.
né? Que às vezes segurar a criança aqui é difícil, mas aí vai ter salas para a idade certa, só vai ficar no templo aquela que é de colo mesmo, até 1 ano, o resto vai tudo para lá, e você vai fazer que seu filho fique lá, nós vamos prender ela lá, concorda? Não, estou brincando. Mas você vai presentear ela com bombom, se ela ficar até o fim todo dia, você vai ajudar ela a ficar na classinha, que nós estamos equipando para isso. Então por enquanto eu te entendo, mas me entende também, controla aí, irmão, em nome de Jesus, senão perde toda a atenção da palavra de Deus. Então nesse texto Jesus começa a falar isso para as pessoas. Olha, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive nu, você me vestiste, eu tive preso. E aí esse povo salvo falou para Deus, falou, mas quando? Não estou entendendo. Que o Senhor estava com sede, eu fui lá e dei um copo de água para o Senhor. Quando o Senhor passou fome, que eu fui lá entregar. Mas quando o Senhor foi preso, que eu fui lá te visitar, Jesus. O que Jesus disse? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos aí na terra, a mim fizeste. Você não precisa ficar preocupado para quem vai ser esse alimento, para onde vai chegar. Eu estou fazendo porque eu amo a Deus, porque é um princípio da minha fé. Eu estou fazendo boas obras e eu estou fazendo para o Senhor. Irmão, eu já fui trapaceado por esse pedinte já. Um ex-homossexual que não era ex coisa nenhuma, ele veio, jogou uma lábia em mim, conversou e falou, e ele entrou bravo na minha sala, e eu preciso de dinheiro, tal, que agora não sei o que, e eu fui, dei dinheiro para ele, fui em casa, peguei abrigo, peguei uma mala do Josué, acho que era do Josué ou do Caleb, uma mala que tinha uns ursinhos, uma mala branca, e ele falou, tal hora você vem aí, eu vou te dar um dinheiro para você ir uma passagem e tal, e dei. E aí eu não sei quem estava comigo, se era o Ciro, se era outra pessoa, tá, né, irmão? E aí ele voltou, e ele falou, mas mala de ursinho? Ficou bravo comigo, irmão. Uma mala de ursinho para mim? Aí ele voltou porque tinha esquecido o celular, não sei na onde. Ele falou, o celular está aqui. Não, o celular você não deixou aqui. E na verdade, depois o Silas viu ele no outro dia, de manhã. Ou seja, ele pegou dinheiro, gastou outra coisa, pegou minha roupa, se não vendeu, está usando, não sei o que fez, me enganou. Oh, mas não tem problema. Eu fiz de coração e fiz para o Senhor, não vou cobrar dele de jeito nenhum. Então talvez você é uma pessoa que já está escolada. Ah, pastor, eu dou um dinheiro para comprar comida, vai comprar pinga. Então compra comida para ela. Nós precisamos aprender a fazer boas obras, irmãos. Mas é que tem gente que... Eu recebi um e-mail de um irmão esses dias, que agora tem o kit mendigo, né? Nas grandes cidades, alguém viu isso? Kit mendigo. Você vai lá no camelô, compra uma roupa rasgada. Ele falou, essa aqui é boa. Se você arrumar uma manga maneta, né, que perde a mão, então essa você ganha mais dinheiro. E o cara vendendo para ele ficar lá na praça pedindo dinheiro. Fala sério, irmão. Você escuta o negócio desse e fala, como é que você vai ajudar? Kit mendigo, essa foi demais. Eu falei, não é possível, onde nós estamos chegando, meu Deus? Mas irmãos, eu vejo isso como algo para que você não pratique um princípio de abençoar os pobres. Nós não podemos cair nisso. Eu sei que tem gente que pega dinheiro para dar para o marido comprar droga ainda. Mas na medida possível, nós não vamos fechar os olhos para as necessidades em nome de Jesus. Nós vamos ajudar, porque a nossa fé nos leva a fazer boas obras em nome de Jesus. Amém. Agora, se você não fizer por amor, nada. 1 Coríntios 13 diz o seguinte: você pode falar a língua dos anjos, você pode profetizar, você pode dar piruleta. Não está escrito isso lá, não, irmão, só assim. Você pode esgoelar, você pode pegar todos os teus bens e vender e dar para os pobres, mas se não tiver amor, de nada valerá. Quero terminar com isso. Quero concluir com isso. Nós precisamos ser um povo de fé. Fé que move montanha, fé que atrai o impossível até nós, fé que traz milagres da cura, fé que traz a bênção até nós. Mas a nossa fé tem que ter boas obras. E uma delas é abençoar, é ajudar aos necessitados e aos pobres. Mas como devo ajudar? Fazer com amor.
Porque se você vender tudo que você tem, está lá em 1 Coríntios 3, se você quiser abrir, é o primeiro, segundo, terceiro versículo fala sobre isso. Ele fala, você pode vender tudo que você tem e dar os seus bens aos pobres. Se não tiver amor, não vale nada. E por que nós fizemos isso? Porque o Senhor nos leva a entender o seguinte: nós fizemos por célula. Então cada líder ia passar para a sua célula para arrecadar alimento, para a gente poder ajudar os necessitados primeiro da igreja. Os irmãos que têm vindo na igreja, aqueles que estão passando necessidades, empregado, né, que está precisando. E ajudar as entidades, ajudar outras pessoas pobres da cidade de Fernandópolis. Eu sei que muitos pediram alimento. É louvável a tua iniciativa. A célula que ganhou, acho que deu 900 ou 1000 quilos. Fala, uau! Sério, irmão? Você imagina o quanto que não deu lá então. E nós vamos ter que carregar tudo aquilo para cá. Fala amém. Aleluia. Mas qual é o princípio que nós estamos querendo passar aqui? É que quando você for comprar, lembre do pobre. Pergunta para o seu líder: vamos fazer uma cesta para ajudar um irmão tal? Ó, tem na nossa célula alguém que está precisando. Às vezes a pessoa não está precisando muito, mas ela merece, porque ela está desempregada, não está faltando comida, mas você pode abençoar ela. É uma necessidade que ela está passando. Então eu quero dizer que se você não praticar isso, irmãos, você não atrai a bênção de Deus para você. Eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas pelas quais vocês pediram, elas vão ser abençoadas. Porque esse alimento nós vamos consagrar, ele se torna santo para abençoar outras vidas. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa praticar isso. O pedir é importante, mas não adianta a gente fazer com o dinheiro dos outros. Tem que haver um sacrifício seu também. Porque é você que está fazendo o amor. Pastor, foi errado pedir? Não. Tanto é que vieram falar para mim, eu não falei nada. Pode pedir, não tem problema. Mas se você só pediu e não ofertou de você, você está perdendo a chance hoje de ser tremendamente abençoado por Deus, porque você não fez. Porque o princípio tem que sair de você, meu irmão. O princípio não é pedir, por mais que pedir seja louvável, e glória a Deus por isso, e vai abençoar muitas vidas esse alimento. Mas o que eu quero, a responsabilidade como pastor que nós temos sobre a tua vida é que você pratique isso e viva isso. Quando você chegar no supermercado e ver algo, o Espírito Santo vai te lembrar: eu vou levar isso para fulano, para ciclano, e ninguém precisa ficar sabendo. Porque quando esses salvos que Jesus disse para entrar à sua direita, falou que tinha assistido Jesus, falou: mas quando eu fiz isso? Eles fizeram por amor, nem estava lembrando que fizeram ajudando aos pobres, estava fazendo para ganhar alguma coisa. Eles fizeram por amor. E a Bíblia também fala: se você ajuda com a mão, ninguém precisa ficar sabendo. Mas Deus está vendo o que você está fazendo. E Ele vai te abençoar. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você que eu fiquei assim muito, muito, muito feliz, surpreso e agradecido a Deus. Porque nós arrecadamos 4.000 quilos, 317 quilos de alimentos. Em 2 semanas que nós começamos a falar. Isso significa que os líderes agarraram. As células aderiram, ou seja, o povo entendeu. Você entendeu. E por isso, a bênção de Deus, proveniente deste ato, das boas obras, vai acompanhar você em nome de Jesus. Mas não vai parar aqui. Amém? É um princípio que tem que continuar sendo praticado, irmãos. Talvez essa semana agora que vai entrar, o que vai ter de gente pedindo para você um prato de comida. E o Espírito Santo vai te lembrar.
Às vezes você não tem mesmo, aí tudo bem. Mas se você tiver condições, dê um pão, ajude com o alimento. Você não precisa nem olhar para trás. Se você olhar do lado, tem muita gente que não tem o que você tem. E Deus disse, os pobres sempre vão existir. E nós vamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus, amém? Pastor, então como comunidade nós vamos acabar com os pobres de Fernandópolis, vamos assistir todos? Não, não é essa a minha pretensão. Também não quero fazer alarde para ninguém, mas que nós vamos ajudar algumas entidades, nós vamos. Algumas famílias, mesmo que não é da igreja, nós vamos. Mas nós vamos. Nós, como pastores, praticamos isso, nós ofertamos também. Porque entendemos que é um princípio de Deus, para que todos nós possamos ser abençoados, amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Eu quero fazer uma bagunça santa. Presta atenção, irmãos, como é que vai funcionar? A pastora vai, se puder pôr um louvor lá, um CD, não sei quem tem aí, se puder. Eu queria que todos participassem desse ato. Então vamos todos trazer esse alimento aqui para frente, como um ato profético. Não tem? Tá bom então. Não vai sem CD então. A não ser que vocês participem e depois você... tem música aí? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer depois vocês sobem lá, amém? Vamos começar e depois vocês sobem. Deixa eu dar um aviso antes da gente terminar e fazer esse ato profético. Sobre o retiro, né, na época de carnaval, nós reservamos a chácara lá do Nicola de novo, né, uma chácara abençoada, onde tem várias, né, diversões, campo, bocha, ping-pong, tem ar-condicionado no salão, então é um lugar aconchegante, abençoado. Então você já começa a procurar, fica de pé fazendo favor aí, o Arley e a Nelisa, acho que o Bertia Geise tá, quem mais tá, irmão? Silas tá, quem mais? Rodrigo. Então você precisa já deixar o seu nome. Por quê, irmãos? Os jovens esse ano que vem, eles vão para Araçatuba, né? Nós estamos aí economizando os valores para eles irem no retiro de Araçatuba. Mas nós vamos fechar em 100 vagas, é isso? Toda vez deu 100, 120, 130. Mas dessa vez, como os jovens não vai estar, vamos fechar em 100. Então depois fala, não deu certo eu ir, eu quero ir agora. Não, já dá o seu nome. Eles vão explicar para você o valor certinho. Então, não deixe para depois. Mas é o ano que vem. Comece já, dê o seu nome. E você não vai se arrepender. É a bênção de Deus. Quem já foi nos retiros que a gente fez? É bênção ou não é? É ou não é, irmãos? Então, glória a Deus. Então, vocês procurem eles depois para fazer a sua inscrição. Irmãos, como é que vai funcionar? Nós vamos trazer todo aquele alimento para cá. Você vai pegar e vai trazer. Pastor, mas tem muito. Você pega vários. Pastor, mas eu não trouxe nenhum. Mas profeticamente você vai pegar um e vai trazer. Pastor, mas eu sou visita. Você vai também ser abençoado. Você vai pegar um e vai trazer aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica de pé então, em nome de Jesus. Os primeiros homens que vão pegar lá, uns 3 vão ficar aqui em cima. Tá bom? Vocês vão jogando para lá, vão encher aqui em cima. Eles vão chegar e vão pondo aqui, em nome de Jesus. Pode tirar também. Nós vamos orar. E nós vamos trazer 4.000 quilos, 4.300 quilos aqui para frente. Há possibilidade da gente empilhar as cadeiras. Nós vamos terminar o culto. Você não vai achar ruim de ficar em pé não, né, irmãos? Glória a Deus. Então empilhe as cadeiras. E eu quero que você faça isso com consciência, com amor, a obra. Mas sai daqui a música também. Não é aqui não. Não dá nada não. As crianças também todas podem vir com os pais, agora elas vão ajudar também.
Irmãos, vem aqui mais pro meio, não precisa ficar nos cantos não, vem cá no meio. Fica aqui pertinho aqui, vem cá, em nome de Jesus. Em todos aqui. Deixa essa ala assim mais livre, vamos ficar mais do lado de cá assim, isso. Você vai pegar alimento, os homens mais fortes pegam as coisas mais pesadas. E nós vamos trazer aqui em oração, em adoração a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É o quilo do amor. Você vai fazer isso com amor no teu coração. Você vai trazer e vai depositar aqui, dizendo: Senhor, a partir de hoje, esse princípio vai me seguir. Sempre vai estar no meu coração de ajudar aos pobres, aos necessitados. Porque a minha fé vai ter boas obras, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Tua palavra. E entendemos que a nossa fé sem obras, ela não existe, ela é morta. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Mas a fé verdadeira e genuína é aquela que é acompanhada por boas obras. E eu sei que tem várias obras que nós devemos fazer pela fé. Mas uma delas o Senhor nos mostrou nessa noite, que é atender, que é se compadecer. Ter compaixão do necessitado, do pobre. E nós vamos fazer isso porque amamos o Senhor. Não interessa quem vai receber. Talvez falar, mas aquela pessoa não precisava. Nós não estamos preocupados com isso, Senhor. Nós fazemos ao Senhor para ajudar aqueles que estão precisando realmente. E vamos fazer. Então aceita, Senhor, aquilo que fazemos em Teu nome. Eu agradeço em nome de Jesus por cada um que ofertou. Que seja o Senhor que esteja retribuindo cada um. Que o Senhor possa atender aquelas promessas que tem na Tua palavra, que nós lemos em cada versículo. As bênçãos possam acompanhar o Teu povo. E esta igreja seja alvo das Tuas bênçãos, dos Teus milagres, em nome de Jesus. Porque aprendemos esses princípios e vamos praticar este princípio, sempre fazendo com amor. Então aceita o nosso quilo do amor, que entregamos ao Senhor nessa noite. E consagramos esses elementos todos, sejam consagrados para abençoar as outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, fala um amém bem forte. Quantos vão fazer por amor, fala amém bem forte. Aleluia, glória a Deus. Então vocês vão começar a pegar e trazer aqui para frente, em nome de Jesus. As crianças também podem ajudar. Três homens aqui em cima. Aí, põe aí.
comissão que eu falei para fazer, fica aqui comigo, por favor. Quem que é que eu falei mesmo? As irmãs lá, vem rápido. Fica aqui comigo. Se tiver alguém voluntário que quiser ajudar eles vão ser uma comissão para fazer algumas cestas básicas para deixar para ajudar a igreja. E o resto eles vão dar em nome da igreja para algumas entidades. Essa semana vai pedir para eles virem buscar as entidades. Mas eles vão ter que ter o trabalho de sacar pelo menos umas 20 cestas, né? Bem rechonchuda para a gente atender o pessoal da igreja. Então, se tiver mais algum voluntário, amanhã, não sei, à noite, 6h30, 7 horas, vocês puderem vir mais cedo na de oração, já começar, tá bom? Vocês veem o que vocês vão fazer, tá bom? Eu só vou explicar com vocês depois. Estenda sua mão, vamos abençoar esse alimento aqui. Quantos estão felizes como eu? Amém! É benção aqui, irmãos. 4 toneladas, não é? Vocês são uma benção de Deus. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de vocês, possam prosperar você e a igreja em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esses elementos. E eu digo para o Senhor que nós fazemos com a intenção, porque amamos o Senhor. A nossa intenção não é nos aparecer na cidade, mas queremos ser conhecidos do Senhor. Homens, uma igreja de fé, que também é conhecida pelas suas boas obras. Então aceita, Senhor, essa oferta que fazemos ao Senhor, para abençoar aqueles que precisam. Então ajude essa comissão a mostrar para eles quem precisam. Aqueles que estão necessitando desse alimento. As entidades que estão precisando mais. Que eles possam ter essa sabedoria vinda do Senhor, para poder ajudar todos aqueles que estão precisando. Então nós abençoamos esse alimento, consagramos, para que as pessoas sejam abençoadas através dele. E todos aqueles que ofertaram, sejam abençoados pelo Senhor e multiplique na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre você, a tua casa, a tua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pelos 4.300 quilos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.